A Alerj garante convocação de 214 novas policiais militares. Pacientes podem ter acesso aos prontuários médicos. E plenário será palco de apresentação de modinhas imperiais. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. A CPI da Alerj, que investiga casos de feminicídio no Estado, vai sugerir à mesa diretora que todos os projetos de lei e emendas relacionadas à proteção da mulher sejam encaminhados à Subsecretaria de Combate à Violência contra a Mulher. O objetivo é unir o trabalho do Legislativo e do Executivo no combate a crimes de feminicídio. Ações realizadas pelo governo para evitar o feminicídio foram apresentadas pela subsecretária Sandra Ornelas durante a audiência pública. 3 superintendências foram criadas para incentivar programas de apoio às mulheres. Uma de enfrentamento às violências, que teria 3 coordenadorias, e uma de inteligência, com 2 coordenadorias, e uma de relação interinstitucional, também com 2 coordenadorias. Teríamos na inteligência uma coordenadoria para reunir, a gente reunir junto aos outros órgãos dados estatísticos dos órgãos de justiça criminal, começando desde a ponta da Polícia Militar até Tribunal de Justiça, ou quiçá decisões superiores, e além de reunir também dados relacionados à mulher e à saúde, à mulher e ao trabalho, que são dados que no Rio a gente não tem. A subsecretária destacou também a necessidade de uma justiça criminal que puna efetivamente quem comete crimes de feminicídio. Ela lembrou que o atendimento profissional nas delegacias e no judiciário deve ser especializado para garantir que as vítimas se sintam seguras na hora de realizarem a denúncia. O policial que for trabalhar em delegacia de mulheres, ele teria que ter uma formação específica, em que incluísse não apenas conhecimento, mas que incluísse também atividades de sensibilização. Você tem uma lei que inibe o estupro, mas você tem a possibilidade de uma mulher chegar numa delegacia e alguém perguntar com que roupa ela estava usando. Você tem um juiz que reiteradamente, nas suas decisões, ele vai mencionar isso também. Então, assim, é muito mais que a existência ou não da lei. Eu acho que é um trabalho cultural que a gente tem que mexer e que tem que mudar. Para a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, políticas públicas para mulheres ainda não são tratadas com prioridade. Ela lembrou que no ano passado, 6,5 milhões de reais foram destinados no orçamento para a proteção das mulheres, mas menos de 10% foram aplicados. Para que leis aprovadas na Alerj sejam regulamentadas e cumpridas, ela sugeriu que haja uma comunicação com a subsecretaria durante a tramitação dos projetos. A gente espera verdadeiramente que a CPI também possa cumprir, possa ajudar, por exemplo, e cumprir o seu papel de, por exemplo, tornar o orçamento mulher um orçamento impositivo. Por exemplo, eu tenho um projeto de minha autoria que estabelece uma multa pelo custo social com a violência. Então, se eu desloquei uma viatura, se eu desloquei uma ambulância, o tempo do atendimento no centro de referência, o tempo do atendimento do policial, tudo isso pode ser metrificado. E o que se estabelece é uma multa, e essa multa, o resultado dessa multa vai para a política da mulher. Num Estado que está dentro de um regime de recuperação fiscal, olha que coisa interessante. E esse projeto foi sancionado em 2017 e até hoje não foi regulamentado. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj se reuniu nesta quarta-feira e analisou 12 projetos de lei. Entre eles, a proposta do deputado Márcio Pacheco, que autoriza o governo a limitar o número de alunos em turmas da rede pública de ensino que tenham estudantes com algum tipo de deficiência. De acordo com o texto, a regra deve valer para turmas dos ensinos fundamental e médio. O relator do projeto, o deputado Max Lemos, apresentou parecer pela constitucionalidade. Um número muito grande de alunos numa sala de aula dificulta que essa criança com deficiência tenha um atendimento minimamente
acessível e, por obviamente, inclusivo. Então, a discussão de limitar para cada um aluno com deficiência 20 alunos na sala de aula é para debater o tema, é para ampliar a discussão e ponderar a importância de que a escola é ambiente inclusivo e precisa estar aberta para todos. Outro projeto discutido determina que a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, a DDSD, deve apurar crimes de furto dos cabos de energia que alimentam os meios de transporte do Estado, como trens e metrô. A proposta do deputado Carlos Mink e da deputada Marta Rocha também recebeu parecer pela constitucionalidade. Bem, num passado recente, nós aprovamos uma lei sobre a questão de roubo de fios de cobre. E criamos um cadastro, porque isso aí estava afetando os trens, o metrô, e tem que correr atrás dos receptadores. É um prejuízo grande, isso é uma coisa valiosa. Essa lei que passou hoje na CCJ é um complemento dessa. Como há uma delegacia especializada em serviços concedidos, por exemplo, trens e metrô, que esta delegacia fique encarregada de apurar este tipo de crime que continua e prejudica o usuário. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, disse que a Alerj vai arcar com os custos da efetivação das policiais militares que foram aprovadas no concurso de 2014. Serão 214 novas profissionais na corporação. A PM em 14 abriu vaga para em torno de 6 mil novos policiais. Desse total, 10% seria uma FEM, a PM feminina. Ocorre que foram chamadas 600 e as vagas restantes não foram ocupadas pelos policiais homens. Então a gente entrou em contato com o secretário da Casa Civil, com o governador. Falei do projeto nosso que autoriza esse remanejamento de vagas e o governo já sinalizou que vai sancionar e o governador está dando a palavra que o secretário irá convocar as policiais femininos para as vagas remanescentes dos homens. É muito importante dizer que é o mesmo salário, é a mesma carga horária e em todos os casos desses remanescentes femininos tem a nota superior ao último homem chamado da vaga ocupada pelos policiais masculinos. Então, eu acho que é bom, o Estado do Rio de Janeiro precisa, né? A área de segurança, eu acho que é um dos maiores problemas nossos. Eu acho que isso ajuda o governo, chamando no mínimo 214 novos policiais militares e a Assembleia vai pagar o salário desses policiais em 2019 e 2020. Os parlamentares aprovaram um projeto da deputada Marta Rocha que permite que os pacientes tenham acesso ao prontuário médico. Acompanhe as votações com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Alexandre Quinoploc, que determina a destinação de 2% do total arrecadado com partos realizados na rede privada para o Fundo Estadual de Saúde. Esses recursos serão investidos no programa de reprodução assistida do governo. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto recebeu 9 emendas e retornou às comissões. Existem milhares de famílias que têm o sonho de ter filhos. Um sonho que muitas vezes é desmerecido, falando, porque você não adota, porque você não faz isso. Quando todo sonho que ela quer é ter um filho, né? Existe reprodução assistida, é um instrumento caríssimo, talvez só a classe mais abastada consiga fazer. E o que a gente quer é transformar esse processo em algo mais acessível. Óbvio que num estado que está falimentar, que não tem recursos para a saúde, falar para tirar recursos de oncologia, de outros para isso, é algo complicado. Então, estamos buscando alternativa de trazer recursos para essa área. Aprovada a proposta da deputada enfermeira Rejane, que obriga a inclusão de noções sobre a Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência, nas provas de concursos públicos da Polícia Militar. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. A gente observa dentro de delegacias, a gente também observa dentro dos hospitais, em relação aos profissionais de saúde e vários outros, que essa relação, o entendimento do respeito à legislação, ela não acontece. Então, o que a gente fala e coloca sempre em legislações? Que é necessário a capacitação, que é necessário fazer cursos, que é necessário, né? E isso a gente tem uma dificuldade, às vezes, já que a pessoa já está no serviço, de paralisar as suas atividades para fazer essa capacitação.
Por exemplo, como é que você vai obrigar uma pessoa a participar de um processo de capacitação fora do horário dela de trabalho? Academias, bares, boates e casas de festas podem ser obrigadas a ter tratamento acústico para que o som interno não ultrapasse o volume permitido para o ambiente externo. Quem descumprir a regra poderá ser punido. O projeto do ex-deputado Átila Nunes recebeu 15 emendas e retornou às comissões. E o Estado do Rio pode ter uma campanha de conscientização ao glaucoma. O texto da deputada Miriam Rios foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Pode passar a ser obrigatório a entrega de prontuários médicos a pacientes ou representantes de pacientes falecidos no Estado. O texto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. Na minha vida como delegada de polícia, várias vezes eu requisitei um prontuário, um boletim médico. E a gente vê a dificuldade que era para receber esse documento. Se era difícil para uma autoridade policial que precisava daquele documento com celeridade para inserir numa investigação, para a população isso é muito mais difícil. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Uma mulher é agredida pelo seu companheiro, vai ao hospital e não vai à delegacia porque acredita que será uma situação passageira. Quando ela é agredida outras vezes e deseja ir à delegacia, ela vai fazer o seu primeiro registro, mas ela vai pedir uma medida protetiva de afastamento do lar. Uma prova de que ela foi agredida outras vezes é o prontuário médico. O ex-deputado Zaqueu Teixeira quer criar uma política estadual de prevenção e tratamento de transtornos associados ao consumo de álcool e outras drogas, com foco no atendimento a crianças e adolescentes. Entre as ações previstas no texto está a ampliação do acesso aos centros de assistência psicossocial, implantação de leitos para desintoxicar dependentes químicos e capacitação dos profissionais da atenção básica. O projeto foi aprovado. Maternidades e hospitais públicos podem passar a oferecer a pais de recém-nascidos treinamento contra engasgos e morte súbita. O projeto da deputada Tia Ju recebeu uma emenda e retornou às comissões. Os deputados aprovaram um projeto de resolução que moderniza o sistema de internet da Alerj. O objetivo é otimizar a atuação parlamentar e a técnica legislativa. A medida pretende compensar a emissão de carbono e reduzir o consumo de papel. A proposta do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, retorna a pauta para mais uma votação. A migração do que hoje temos aqui, que é a pauta impressa, nós já avançamos com a pauta eletrônica, que eu distribuo toda quinta e sexta-feira para todos os deputados, mas agora precisamos acabar com o papel. Para acabar com o papel precisamos informatizar e esse é o projeto que autoriza. Eu acho que a Assembleia dá uma demonstração do lado da ecologia, menos árvores sendo cortadas e derrubadas, porque a gente gasta um volume muito grande de papéis aqui no plenário, na nossa ordem do dia. Agora vamos falar de cultura. Nesta quarta-feira, o cantor e compositor Tony Garrido fez uma visita guiada pelo Palácio Tiradentes. O músico fará um espetáculo musical gratuito e aberto ao público no plenário da Alerj. Confira! Com o celular na mão e ao vivo mostrando todos os detalhes aos fãs nas redes sociais, foi assim que Tony Garrido conheceu cada detalhe do Palácio Tiradentes, lugar que guarda grande parte da memória política do Brasil. Eu fiquei feliz de saber que tem uma biblioteca com várias pessoas trabalhando na biblioteca. Aquele espírito da biblioteca que continua, dos bibliotecários, que continuam só querendo servir, querendo ajudar, querendo guiar. Fiquei feliz de ver que tem jovens bem legais que sabem bastante sobre a história e sabem bastante sobre o local, que fazem uma visita guiada excelente. O Palácio tem vida, o Palácio tem almas, o Palácio tem histórias. Tem muitas coisas que aconteceram aqui, muitas vidas que já viveram aqui. Então, é história viva, é arte viva, é arte pura. O tour pela Assembleia tem duração de 40 minutos e passa pelos principais salões do Palácio. A visita é feita por um estagiário de História da Arte, História ou Ciências Sociais. Bom, o Palácio Tiradentes hoje é sede da Alerj e nós, ao decorrer do tempo, criamos uma exposição que conta sobre a memória política do Parlamento brasileiro, do período colonial aos dias de hoje, além de abranger bastante sobre a arquitetura e a beleza do prédio. Mas, principalmente, a graça do Palácio Tiradentes é entender que o nome dele não é Tiradentes à toa. Antes do palácio estar aqui, que é um palácio dos anos 20, existia um outro prédio aqui conhecido como Cadeia Velha. E na Cadeia Velha, Tiradentes ficou preso, no processo conhecido como Inconfidência Mineira. Não é à toa que o palácio está aqui e não é à toa que se chama Tiradentes.
Tony Garrido será a atração do espetáculo musical Um Palácio de Modinhas Imperiais, promovido pelo Departamento de Cultura da Alerj. O espetáculo, que vai estrear em junho aqui no plenário, será aberto ao público e gratuito. A atração é uma comemoração aos 230 anos da Inconfidência Mineira. A gente quer fazer uma leitura, uma contextualização histórica, né, do que era a música brasileira há 230 anos atrás, né? Então a gente tinha ali o lundu, como o Tony falou, tinha um bigada, e aí do lundu é criada a modinha, né? Chega a Portugal e que futuramente, no outro século, ela origina o fado, porque o fado é a modinha triste. Tony Garrido aproveitou para contar um pouco da história das modinhas imperiais, que, segundo ele, saiu da senzala e ganhou o mundo. A gente tem um histórico de uma música que, na realidade, é a música alegre do Brasil. Se hoje a gente tem o axé music, se hoje a gente tem o samba, talvez tudo tenha começado por esse lundu lá, porque as pessoas estavam muito tristes, trabalhando forçadas, etc., e elas eram obrigadas a não se divertir também. Tinha lá um capitão do mato que estava sempre olhando, vai dormir, vai descansar, porque daqui a pouco de manhãzinha você já está no sol fazendo a cana de açúcar aí, fazendo trabalho de casa. Então, não tinha diversão, também não tinha comunicação. Mesmo assim, na comunicação da África, na comunicação do sonho, conseguiram trazer um pouco de alegria. Menina, você que tem, que comigo se encantou, será porque o seu neguinho aos seus pés não se curvou? O que a gente quer é contar um pouco da memória histórica da política brasileira que está presente aqui no Palácio Tiradentes. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.